Gente, hoje, como vocês sabem, estamos encerrando o Connect Experience. Eu creio que muitos não, eu creio que todos que foram ministrados sobre esse tema ao longo dos 4 sábados foram impactados, porque são temas que a gente acha que não vai aprender à luz da palavra, são temas que a gente acha que não é na igreja que nós seremos confrontados. Mas, na verdade, é esse lugar que nós temos que trazer essas dúvidas, essas dores, essas confusões que muitas vezes passam na nossa cabeça e a gente sofre sozinho. Então, estou muito feliz com esse evento, muito feliz pelo espaço que vocês estão abrindo para a gente, para falar sobre isso. E muito grata ao Espírito Santo por ter movido cada um de nós que aqui estamos. E, como vocês sabem, nós tivemos 4 encontros, né? Foram 4 sábados. Por isso, nossa conversa aqui vai ser dividida em 4 blocos. Como que eu sei quando começa e encerra cada bloco? Eu vou falar uma frase para começar o bloco. Então, assim, quando vocês me verem falando essa frase, vocês já sabem que está começando um novo bloco. Para iniciar o primeiro, vamos lá. Vamos ver quem lembra, né, Suelen? Quem lembrar pode falar comigo. Não, mentira, não vou comprometer vocês assim, não. A primeira frase, dando início ao primeiro bloco, é: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sendo assim, vou direcionar a primeira pergunta, aí vocês resolvem que... Você, Evaldo? O Evaldo vai começar respondendo. Tá certo. O que esperar e pedir a Deus quando o assunto é namoro? Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos lá, né? Como eu falei antes na reunião, quem esteve na reunião, né? A gente é jovem, não tanto mais, mas eu já estive na idade de vocês também. O que esperar quando o assunto é namoro, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode esperar quando a gente fala sobre esse assunto, e que é tão instigante na nossa vida, né? Porque nós queremos lá a princesa, o príncipe encantado, é a gente priorizar alguém que esteja junto com a gente da mesma fé. Então, esse é um primeiro ponto. Como é difícil, às vezes, a gente pensar em namoro e a gente ultrapassar essa etapa, ultrapassar essa parte. Você precisa pedir a Deus que prepare uma pessoa que seja da sua fé. Senão vai ficar muito difícil. Vira uma bola de neve, né? Surgiu o interesse, aí você se aproximou. O que você vai avaliar nessa aproximação, gente? O que você avalia nessa aproximação? Características, idoneidade, honestidade, família, gentileza, pureza, entre outras coisas, você vai avaliar. Para que serve um namoro, né? Quando a gente fala de namoro, para que serve um namoro, né? Hoje em dia nós temos uma visão muito deturpada do namoro. Agora, como cristãos, não. Você precisa avaliar essas características. Como é que surge essa atração? Como é que surge esse interesse? Ele surge, gente. Ele surge. Às vezes é uma atração que você tem pela pessoa, pela gentileza, pelo modo de ela ser, pelo modo de ela falar. Às vezes é uma atração física, Deus nos fez assim também. Agora, acima de tudo, que seja uma pessoa com valores e comprometida com Deus. Você precisa pensar nisso. E eu acho que uma coisa importante, tá? Que nós precisamos falar. Todos nós acreditamos na oração. Então vamos falar dessa questão, que é uma questão mais importante. Você precisa o quê? Perseverar em oração. Nós estamos vivendo num mundo muito imediatista. Então a gente quer as coisas que aconteçam assim, de uma hora para outra. Agora, o que é perseverar em oração? É você orar a Deus, é você colocar as características. Escreva as características, né? Minha esposa fala que ela escreveu as características quando ela quis
um marido para ela. Escreva as características também do que você quer, dos valores que você gostaria, e ore a Deus. Um mês? Não. Você persevera em oração. Você ora constantemente em oração. Deus é um Deus que responde às orações. Então, acho que esse é o ponto principal quando a gente pensa em namoro, é isso. Namoro cristão, né? Orar a Deus, pedir a Deus uma pessoa que seja da mesma fé que você, que esteja comprometido com você, que tenha valores cristãos e que possa, se for da vontade de Deus e você casar com ela, que vai estar com você o resto da sua vida. Quer falar alguma coisa, Menikel? Quer acrescentar? Na verdade, boa noite, gente. Na verdade, o que o Evaldo falou vai totalmente na mesma linha em que eu entendo e acredito, né? Porque ele fez uma pergunta e essa pergunta imediatamente nos traz uma resposta, né? Por que é que nós namoramos? Nós namoramos para nos casarmos e casarmos até o fim da nossa vida. Afinal de contas, a palavra para o casamento é até que a morte os separe, né? E que nem o homem, e quando diz o homem, é o próprio homem, nem o marido e nem a mulher pode separar-se dessa relação. Então, a importância de buscar ao Senhor, como em qualquer outro assunto de nossas vidas, é também buscá-lo em oração para que esse assunto seja resolvido, né? Então, a prioridade do cristão deve ser a oração, e para qualquer assunto, inclusive para a questão do namoro, né? Sim. Eu vou fazer a segunda pergunta, mas contextualizando para não ser uma pergunta igual à primeira. A segunda pergunta ela é como saber que a pessoa é a pessoa certa, porque às vezes a gente vê todas essas características, né? A gente bate ali a listinha, dá tudo certo, mas como ter a certeza que é a pessoa certa? Como vocês podem até contar aí a experiência que vocês tiveram com as digníssimas. Salva de palmas, gente, para a Rei e para a Suelen, maravilhosas. Mas o que fez vocês entenderem, não só à luz dessa listinha, mas à luz do Espírito Santo, à luz de Deus, e a confirmação sentimental também de que eram as pessoas certas? Ok, eu começo com essa e depois o Evaldo conclui. Bom, primeiro, para a gente começar respondendo essa pergunta, a gente precisa fazer outras perguntas, né? E é claro que isso tem a ver com a primeira pergunta também. Como é que eu sei se é a pessoa certa para namorar? Gente, particularmente, eu não acredito que existe uma pessoa determinada para outra, determinada. Eu acredito que Deus, Ele coloca diante da gente possibilidades. Pessoas que estão engajadas no mesmo propósito, que seguem a mesma linha que a gente, que têm as mesmas afinidades e principalmente, né, obviamente, os mesmos princípios. Mas então as perguntas, eu já falo do meu exemplo. É o que o povo quer saber. As perguntas, por exemplo, como saber se a pessoa é a pessoa certa? Você precisa primeiro saber que tipo de pessoa você quer namorar. E aí as respostas são: primeiro, eu quero namorar uma pessoa que ame a Deus. Essa tem de ser a resposta principal. Porque se a pessoa não ama a Deus, que é perfeito, se ela não ama a perfeição, como é que ela vai conseguir amar a qualquer um de nós que somos imperfeitos? Então já não dá certo. E aí a gente vai de novo para a contramão do mundo, não é? Porque lá fora, eu namoro e me caso, e se não casar, se não der certo, eu me separo. Eu me caso, mas se não der certo, eu me separo. Nós não. Nós não casamos para isso e não podemos ter essa mentalidade. Essa é uma grande mentira do diabo. E ele tem usado isso para que as pessoas, para que os jovens também se sintam inseridos nesse contexto maligno. Para a gente
essa opção é nula, eu costumo dizer, né? A gente não se casa e, se não der certo, a gente separa. A gente se casa para que dê certo, então a gente precisa, obviamente, de alguns requisitos. O primeiro é esse, amar a Deus. Segundo, essa pessoa respeita os pais? Porque, gente, se ela não respeitar os pais, esquece, ela não vai te respeitar. Se o rapaz não é um bom filho, ele não vai ser um bom marido. Se a mulher não é uma boa filha, ela não vai ser uma boa mulher para você. Não se iluda. Não acredite que o casamento ele vem recheado ou com um combo e uma varinha de condão que vai mudar a pessoa da água para o vinho. Só quem fez isso foi Jesus lá no casamento de Caná da Galileia. Ele não vai fazer isso na vida das pessoas, né? Quer dizer, obviamente que ele pode fazer, mas não é o casamento que vai, retificando a minha fala aqui. Jesus pode, obviamente, mudar, mas não é o casamento que vai mudar as características da pessoa. Na verdade, o casamento ele é maravilhoso, ele é excepcional, mas ele traz responsabilidades, né? Nós nos casamos com pessoas, por mais afinidades que tenhamos, diferentes de nós, né? Culturas diferentes, criações diferentes, ideias diferentes, contextos muitas vezes diferentes. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Outra, quais são os propósitos? E propósito é intenção. O que é que essa pessoa busca? Os nossos desejos estão alinhados? Se eles não estiverem, gente, essa não é a pessoa certa. E aí você quer que eu fale do meu caso, né? Eu estou tentando sair e acabar o tempo, assim, eu só joguei. Acabar com o tempo aqui para não dar testemunhos, né, Evaldo? Mas é assim, é bem rápido. Quando eu conheci a Rê, eu vim de um contexto bastante difícil na minha vida sentimental. Eu era noivo por bastante tempo, assim, eu estava já namorando há 6 anos, entre noivado e casamento, e eu sofri uma desilusão. E aí, depois de um tempo, eu conheci a Rê, numa igreja. Eu saí do contexto em que eu estava, não saí de me afastar, mas eu deixei de frequentar com tanta assiduidade, justamente para não ter o contato com a pessoa, obviamente, e eu conheci a Rê. E, pasmem, ela já me conhecia. Ela já me conhecia. A mulher está sempre um passo à frente. E aí, obviamente, nós tivemos, né, muita afinidade. Da primeira vez que eu a vi, eu falei para um amigo meu, eu falei, rapaz, eu quero conhecer essa loirinha. É verdade. E aí a gente se conheceu e começamos, vou confessar, tá, gente? Ela falou, eu comecei a sair com ela, primeiro com os amigos, e depois a gente foi para os encontros, né, a sós, íntimos, né, a sós, e aí eu já queria beijá-la. E aí ela disse, calma. Eu falei, estou calmo? Estou calmíssimo. Eu falei, mas qual é o problema? Ela falou, nós precisamos orar. E eu respondi para ela, mas eu já oro. Vejam como era o contexto que eu vinha, dentro da igreja, tá, gente? Não estou falando de um contexto fora da igreja, não. E ela falou, não, a gente precisa orar para a gente se beijar. Para a gente... Eu falei, eu só quero te dar um beijo. Ela falou, mas eu só beijo se eu estiver namorando. Aí eu falei, poxa, que legal. Primeiro, interessante conhecer uma pessoa que vem de um lugar diferente que eu venho, né? Que país será ou que mundo será esse? Mas ela estava muito certa. Ela disse para mim, a gente não pode simplesmente se unir porque a gente tem desejo ou afinidade ou interesse um pelo outro, sem que haja um propósito maior. E esse propósito só virá com base na oração. E aí a gente começou a namorar, namoramos por 3 meses, saindo, conversando, nos conhecendo, até que eu cheguei ao objetivo. E estamos aqui já há 24 anos juntos. Uma bênção mesmo para a minha vida. Te amo, amor. Mas por quê? Porque começou com oração. Eu tenho certeza, que se ela tivesse cedido
no nosso, nesse encontro, e nós tivéssemos nos beijado e começado realmente ali, tenho certeza que eu não teria continuado. Sabe por quê? Porque eu não estava comprometido com aquilo naquele momento, no primeiro momento. Eu só queria me divertir ali. É triste falar isso, mas muitas vezes isso acontece no contexto jovem. Eu quero me divertir, eu quero ficar com alguém e só. Mas, gente, nosso propósito não pode ser esse. Então, esse é um pouquinho do meu testemunho aí. Agora o Evaldo vai falar do dele? É isso, Sofia? Ninguém vai fugir, não, Evaldo. O meu contexto de conhecer a Suelen foi eu também namorar uma outra garota, e teve um dia que, mas eu não conhecia ela ainda, tá? Mas teve um dia que eu fiz uma pergunta para ela, e ela respondeu exatamente aquilo que eu não gostaria de ouvir, sobre comprometimento, sobre propósito, que foi falado aqui. Ela comentou comigo que ela não tinha os mesmos propósitos que eu. E aquela, eu já contei aqui algumas vezes, foi a oração, uma das orações mais profundas que eu fiz diante de Deus, de entregar ao Senhor e falar: Senhor, não seja mais feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque, gente, nós temos que procurar na nossa vida que Cristo seja o suficiente para a gente. Cristo tem que ser o suficiente para você, não a outra pessoa, né? Ela vai te completar para vocês seguirem juntos, mas Cristo tem que ser o suficiente. E nessa oração, depois de uma semana, Deus foi contribuindo, foi agindo, e nós terminamos. Eu terminei o namoro, e depois de um tempo, eu questionando o Senhor, com o coração sincero, falei: Senhor, mas e aquele, sabe aquele friozinho na barriga, aquela coisinha gostosa e tal? Não estou sentindo. Foi quando eu fui no noivado e encontrei a Suelen, noivado de alguém da igreja lá que eu nem conhecia muito, mas eu te conhecia um pouquinho. E aí eu fui apresentado para ela. E naquele momento Deus me fez lembrar de muitas coisas. E ela, obviamente, se apaixonou por mim, né? Doida por ele. É óbvio, é óbvio. E eu, olha, gente, assim, de verdade, eu sei que amor à primeira vista é muito complicado, mas eu, naquele momento, assim, eu já fiquei encantado, né? Depois de um tempo, a gente começou a namorar, depois eu dei uma cozinhada nela, né, para a gente orar, para a gente... Tá? E depois a gente começou a namorar, estamos aqui, depois de também, vai fazer 20 anos que nós estamos juntos, 19. Né? Palma também, galera. Ou seja, procurem noivados e vão em todos, gente. Não importa se você conhece a pessoa ou não, só vai. Aqui, ó, a Suelen está fazendo um comentário, que eles oraram 6 meses antes de começar a namorar. Base é oração, galera, não tem erro. E, diante de tantas circunstâncias diferentes e vivências, por que é tão difícil esperar? Às vezes anos, meses ou dias, mas toda a espera, por que é tão difícil? Olha, eu creio que nós estamos numa época, num período que nós estamos sendo atropelados, né? Esse momento da gente vivendo a pós-modernidade, o que é esse momento? É o momento da pressa, é o momento que se vende à superficialidade, e isso está adentrando dentro das igrejas. Nós, hoje, em virtude disso, em virtude de sermos extremamente bombardeados o dia todo com um excesso de informação, e fala para mim se você não é assim também, a todo momento, e nós entramos na onda, né? Por que é tão difícil esperar? Porque nós estamos numa época de imediatismo, nós queremos as coisas rápidas, nós estamos numa época de consumismo, nós queremos consumir o que as outras pessoas também estão consumindo, e a gente, se nós entrarmos nessa onda, nós podemos cair nessa mesma questão.
A gente não avalia, a gente não espera, a gente não ora, simplesmente a gente quer consumir. E esse processo prejudica demais a gente, Jesus mesmo falou, num exemplo da parábola do grão. Ele estava falando sobre o reino de Deus que não entra no nosso coração. Então, algumas sementes caem na beira do caminho. O que é esse da beira do caminho? É a superficialidade, não tem raiz, a gente não consegue parar, refletir na palavra, ter uma vida de oração, uma vida devocional, de estar diante de Deus. E a Bíblia fala tanto de esperar, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Então, quando nós cedemos ao que o mundo coloca para a gente, nós precisamos estar atentos. Nós estamos num período, pessoal, de distrações, porque você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e nós temos um inimigo que vai tentar de todas as maneiras desestruturar a sua vida. E como é que ele vai fazer isso? Através das distrações. Então, esse excesso de informação, ele te distrai. Eu ouvi uma palavra uma vez assim, que a distração, a superficialidade e a pressa, ela não nos deixa muitas vezes degustar o alimento. Até a onda do fast food, né? Nós queremos as coisas rápidas e nós não conseguimos degustar aquilo que é bom, aquilo que é precioso, aquilo que é valioso para a gente. Então, por que é tão difícil esperar? Eu creio que seja um pouco por causa disso. Nós não estamos mais tendo essa paciência, porque o mundo está nos pressionando. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos vencer o mundo. Jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Não é vocês vão vencer, vocês já venceram. E nós podemos vencer. Então, só para concluir, o que a gente faz? Vou falar assim, o que a gente faz nesse momento? O que você faz enquanto você espera? Por que é tão difícil, mas o que você faz? Para não cair nessas ciladas. Nós temos que avançar. Você tem que participar, você tem que estar envolvido com a igreja, você tem que participar do live, você tem que participar das programações, você tem que ir em noivados, tá? Isso, gente, já anota. Você precisa estar envolvido na obra, e você precisa avançar. Se você ficar parado, você pode cair nas distrações do mundo. Agora, se você avançar, você adora, você se espera se alegrando com seus amigos, você adora vindo para os cultos, vindo nas programações. Se você não fizer isso, você pode, às vezes, retardar aquilo que Deus tem para você. Então, nós precisamos estar preparados. A gente se prepara dessa forma. Homem, menino que está aqui, você tem que estar preparado. Né? Você já tem que pensar em ser gentil, em ser trabalhador, em assumir uma posição, em estar bem arrumadinho, né? Não sei, porque eu sei que as mulheres, elas às vezes gostam do seu jeito aí, mas a gente calça tem que jeans. Mas nós temos, gente, que estar preparados para não cair nas ciladas de Satanás. Então a gente espera, e assim fica mais fácil esperar. Se você tomar posicionamento, postura, fica mais fácil esperar e as coisas vão dando certo. Eu, particularmente, talvez eu até retardei aquilo que Deus tinha para mim, porque eu não soube esperar em fases da minha vida. Hoje, com mais maturidade, eu já não agiria da forma que eu agi, né? Então, a gente precisa fazer isso. Ocupar a mente, né, com o que de fato importa. E acho que a espera produtiva, que é a proposta que o Evaldo passou aqui para a gente, é o que nos prepara para receber alguém que vale a pena. Então, às vezes, pode aparecer uma pessoa muito boa, muito certa, só que se você não está esperando do jeito certo, essa pessoa vai passar, você vai perder a sua oportunidade, porque você não estava pronto, nem bom o suficiente para começar algo com a pessoa. Exatamente. Muito bem. Bom, encerramos então o primeiro bloco, vamos comerciais, já volto para cadê? Segundo bloco, eu vou pedir para que vocês repitam comigo
para marcar aí no coraçãozinho e mente de todos nós. Não fuja do propósito. Vamos de novo. Não fuja do propósito. Gente, foi fraco. Não fuja do propósito. Estou treinando o pessoal para EBD, tá, Evaldo? Deus criou cada um de nós para algum propósito. E o que a gente faz para que as distrações não tirem a gente desse propósito, desse caminho, não nos levem para longe das promessas do Senhor? É uma pergunta muito complexa, né? Não é tão simples. Mas, pensando nisso, existe um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. É um livro muito conhecido. Eu comprei esse livro em 2004. Acho que muita gente aqui... Acho que tinha gente que não tinha nascido ainda, né? Talvez. Né, Marjorie? E é um livro que continua muito atual e muito interessante para vocês. E, primeiro, eu acho que para entender o propósito e não cair ou não ceder a essas distrações, primeiro, é muito importante a gente reconhecer e admitir a nossa fraqueza. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de lado. Você precisa confessar diante do Senhor as suas imperfeições, as suas fraquezas, e não adianta nada fingir que é perfeito. A propósito, ninguém é perfeito. A gente não é perfeito, a gente é totalmente imperfeito. E quando a gente admite isso, a gente consegue dar um passo para esse propósito e se desvencilhar das fraquezas que nos levam às distrações, ou vice-versa, ou nos desvencilharmos das distrações que vão fortalecer as nossas fraquezas. Ficou ruim assim? Eu acho que não, né? Porque às vezes a nossa fraqueza é tão forte que ela acaba sobrepujando o propósito. Então acho que esse é o primeiro ponto, admitir a fraqueza. Segundo, é sentir alegria nas fraquezas. E aí a gente tem que recorrer para Paulo. Paulo, lá na segunda carta que ele escreve aos irmãos lá em Corinto, no capítulo 12, versículos 9 e 10, ele fala assim, olha que interessante. Mas ele me respondeu, a minha graça, eu estou lendo numa versão parafraseada, que eu achei que vai ficar mais interessante no nosso entendimento. Vocês vão perceber qual é o texto nas versões mais conhecidas, mas veja aqui. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Gente, Paulo é incrível, né? Para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então, olha, eu vou repetir só esse trecho desse verso. Eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E ele segue, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as distrações, eu vou parafrasear aqui, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu gostei dessa versão, porque na outra você vai ver, porque quando estou fraco é que sou forte, né? Mas olha o que fica claro aqui, quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Então, se eu me alegro por ter fraquezas, é porque eu reconheço que sem Cristo eu não posso, mas quando eu estou nele, eu consigo continuar seguindo esse propósito e alcançando o objetivo dele.
fugindo dessas distrações. E terceiro ponto, partilhe as suas fraquezas de forma sincera. A vulnerabilidade, ela nos aproxima de pessoas mais preparadas que nós. Ela pode também nos aproximar de pessoas menos preparadas, mas a gente tem senso crítico. A gente sabe a quem recorrer. E ela não só nos aproxima das pessoas mais capacitadas ou que já tenham passado por dificuldades que nós estejamos enfrentando, mas certamente ela vai nos aproximar de Deus. Sim. E é aí que a gente vence. É aí que a gente consegue sair dessas distrações e continuar firme no propósito. Certamente o Senhor vai cumprir o propósito dele na sua vida, assim como ele está cumprindo nas nossas vidas e também na vida de vocês. É óbvio que a gente está falando de um assunto bastante específico, mas faça aí um autoexame, né? E tente puxar aí, talvez, num déjà vu, uma situação em que você sentiu necessidade de buscar ajuda em alguém mais experiente e principalmente no Senhor e tenha conseguido alcançar um propósito. Não vai ser diferente nesse contexto que vocês estão enfrentando, que é o contexto da juventude. E por que eu digo contexto da juventude? É porque ele vem permeado por uma brutalidade de dificuldades, né? É uma bagagem grande, né? São muitas situações que querem realmente tirar vocês do propósito. São, como o Evaldo disse, essa pós-modernidade, a gente obviamente tem de passar por ela e enfrentá-la, mas ela traz dificuldades que às vezes a gente não está preparado. E isso nos leva a distrações que, consequentemente, nos levam à perda do propósito. Então, que a gente possa estar firmes na palavra, sempre, sempre. Eu costumo dizer, quando estou falando a respeito dela, eu amo, né? Vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que eu tenho um amor profundo por essa palavra, mas porque ela é um manual mesmo. Isso não é jargão. Se você utilizar a palavra como manual, você vai ter o melhor na vida cristã. E você vai conseguir vencer essas distrações, essas fraquezas. E quando eu digo fraqueza, não é simplesmente o que eu tenho dentro de mim. São situações que vão tentar me deixar fracos diante de um propósito maior, que é o propósito de viver para Cristo, servir a Cristo, levar pessoas a Cristo, e até que a gente chegue lá, né? Nas mansões celestiais, onde o chão é ouro, no mínimo ouro, porque João não achou nada mais precioso para comparar, não é? Amém. Foi um culto, galera. Vou tentar ser mais breve. Não estou falando de tempo, eu estou falando de profundidade mesmo. As respostas estão muito ricas. Muito obrigada. Como a defraudação nos afasta dos planos de Deus para nós? A gente precisa entender o que é defraudar uma outra pessoa, né? Eu vou exemplificar para vocês. Também na minha época mais jovem, né? Gente, eu não fui muito namorador não, tá? Mas eu tive uma outra namorada, quando era cristão, e eu vivi uns 8 meses com ela. Defraudei a menina, no sentido emocional, porque eu vou falar para vocês assim, já nas primeiras 2 semanas eu já sabia que não era para mim, e eu fiquei com ela 8 meses. Emocionalmente eu fiquei destruído e ela também, não porque eu não tinha aquele amor por ela, mas ela tinha, e eu atrasei a vida dela, né, emocionalmente falando.
prejudiquei o andamento da vida dela, prejudiquei o meu andamento. E a gente não pode, a gente precisa entender como cristão, a saber tomar a nossa posição. Não é para ser, não é isso para mim, e é melhor parar por aqui. Deus, Ele tem as suas fases e as suas etapas para cada um de nós. Então, quando você namora, você está namorando, presta atenção nisso aqui, você está namorando, você está pulando etapas. Quando você quer agir da forma que um casal casado age, você está defraudando a pessoa que está do seu lado. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque você está pulando etapas e está atrasando o seu lado e o lado dela. Deus tem bênçãos em cada etapa da nossa vida. Amém. Então é importante a gente entender isso, de viver cada fase que a gente vai viver de forma sadia, de forma procurar viver em santidade. Olha, Deus te fez com instintos, eu até falo para minha esposa, a gente tem instintos humanos, nós temos vontades. Então você acha que foi fácil, por exemplo, eu e a minha esposa nos mantermos puros até o dia do casamento? E você acha que é fácil? Eu entendo você. Você acha que é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque Deus te fez assim. Mas com a ajuda do Senhor, com oração, com propósito, 2 meses antes da gente casar, a gente se via e já dobrava o nosso joelho e começava a orar, né? Não todas as vezes, né? Mas para a gente conseguir vencer. Então, cuidado com o que você está fazendo com seu namorado ou com a sua namorada. Pode ser que você esteja defraudando o sentimento dela, passando etapas que você não precisa passar. Então, toma cuidado, ore a Deus, peça a direção a Deus e converse, né? Tenha um diálogo sincero com a pessoa que está do seu lado, se você já estiver namorando, e se não estiver, já fica a dica aí. Vou aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que mandaram nas redes sociais. A pessoa escreveu: estou com um problema de que quando eu vejo ou estou com a minha namorada, me dá um desejo sexual. O que posso fazer para me controlar e não estragar a relação? Eu vou só pegar o gancho do que eu falei. É anormal isso? Não, não é anormal, é normal. Você vai ter o desejo, está intrínseco dentro de nós. Porém, nós podemos, como cristãos, tementes a Deus, servos de Cristo, nós podemos não pular essa etapa, nos controlar. Eu e a Suelen, por exemplo, quando nós namorávamos, nós também tínhamos desejos, mas nós fizemos um propósito de oração, né? Acho que foi a época que nós mais lemos livros cristãos, né? A gente procurava livros para ler, fazíamos nosso propósito de oração para a gente vencer, e conseguimos vencer isso, né? Até o dia do nosso casamento, que nós fomos para frente. Então, eu acho que não dá para um remar para um lado e o outro remar para o outro. A primeira coisa, conversem. Quem fez essa pergunta, converse com a sua namorada, fale com ela: olha, nós precisamos manter, não vamos pular etapas, vamos fazer um propósito de oração, né? De jejum e oração. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, para enfrentar isso, e aí vocês vão conseguir vencer, mas tem que andar juntos. Eu acho que a unidade é a chave aí para poder vencer. Só para complementar, vou para o manual de novo. Eclesiastes 3 e 5. Vocês sabem, conhecem, né? Obviamente o capítulo 3, há tempo para todas as coisas. E no 5 ele fala assim, tempo de abraçar e tempo de se conter. Então, se você está num momento em que o abraço, né? Muitas vezes é isso que acontece, o abraço, o beijo, ele está te levando a isso de uma forma não anormal, obviamente que não é anormal, isso é normal, mas ele está te levando a uma forma que, sabe o sinal amarelo, a atenção, opa, se eu passar, vou no vermelho,
Então, contenha-se. E, obviamente, o que o Evaldo falou, coloquem um propósito de oração nisso. Vocês são jovens, instintos estão saindo pelos poros. É natural, é normal. São pessoas normais, né? Mas no Senhor, a gente precisa entender isso. A questão sexual, ela é pro casamento. Ela é pro casamento. A Bíblia, ela não autoriza esse passo para solteiros. Não existe essa autorização. Não existe essa exceção no nosso manual de vida cristã. Então, busque mesmo propósitos para que vocês vençam. E é possível. Eu também, eu e a Rê, pela misericórdia e graça do Senhor, nós namoramos 8 anos. Bonito, né? Mas é terrível. Mas o Senhor nos guardou, e nós também nos guardamos. Não é brincadeira, mas é muita oração, porque senão não rola não. Eu acho que os nossos mentores, familiares e amigos também ajudam muito nesse processo, né? Eu e o Henrique, a gente namorou à distância, 2 anos e meio, e quando a gente tinha a oportunidade de estar junto, nós buscávamos estar com pessoas também, né? Principalmente no auge da saudade que a gente se encontrava, poxa, tudo que a gente queria era ficar abraçadinho, agarradinho. Então a gente ficava abraçado na sala com os pais dele, na sala com os meus pais, saindo com amigos, saindo com os nossos irmãos. Então eu acho que também aquilo que a palavra nos recomenda de confessar os nossos pecados para que em comunhão nós todos possamos vencer essa tentação, ajuda muito. Então, conte com amigos cristãos, conte com a sua família, conte com pessoas que vão te ajudar e, com certeza, vão celebrar num casamento com vocês de uma forma muito mais especial. Vocês vão ver. Agora, para a gente iniciar o terceiro? Para a gente iniciar o último bloco, eu vou chamar um vídeo. Vou chamar não, eu vou pedir. Vou pedir para passar um vídeo da Juliana Ferron. Mas antes eu queria perguntar para você, qual que é a droga mais consumida no mundo? Hã? Acertou. Pornografia. Você achou que era o crack, né? Não é. Mas a gente mudou o nome, tem um nome moderno chamado entretenimento adulto. Para quê? Para aliviar nossa consciência diante de nós mesmos, diante da família e diante de Deus, né? Então a gente não vê mais pornô, a gente vê um entretenimento adulto. Não é verdade? A gente ouve entretenimento adulto, a gente assiste entretenimento adulto. Pornografia, maior droga consumida hoje. Existem 277 milhões de sites pornográficos. Você tem noção que é isso, queridos? 277 milhões de sites pornográficos hoje em alta resolução, em 5G, para você acessar de qualquer lugar. Clicou, rodou. Se você passar os próximos 100 anos da sua vida, 24 horas por dia, assistindo pornografia, você não vai dar conta de assistir tudo que já tem na internet hoje. Nós vemos uma cultura hoje inundada em pornografia. Um campo de batalha mental, onde nós ouvimos músicas, assistimos séries e não conseguimos mais discernir. Será que não conseguimos discernir ou nós estamos nos permitindo ouvir e assistir pornografia como entretenimento adulto? Mas a pornografia, queridos, ela deteriora a nossa capacidade de criatividade, a nossa capacidade de imaginação, ela degenera a nossa capacidade de imaginação. E quando você está entregue, como nós estamos numa sociedade subjugada pela erotização, quando nós estamos entregues e viciados em tudo isso, nessa sociedade moderna, em volta à erotização, onde tudo tem uma aura sexualizada, parece que não tem para onde fugir, até numa propaganda de hambúrguer tem um homem seminu. Não é assim? Para vender carro tem uma mulher seminua, para vender bebida tem uma mulher seminua, para vender pasta de dente tem um homem seminu. Uma cultura em volta à erotização. Tudo precisa ser representado pelo erótico, pelo sexo. Por quê? Porque funciona. E funciona para o cristão. Funciona para nós também, porque nós desenvolvemos uma dependência de estímulos sexuais para a gente ser atraído por alguma coisa. Então parece que se alguma coisa não tem conotação sexual, não tem graça. É a geração pornô. Mas antes eu queria perguntar para você.
que a pornografia tem na nossa sociedade, como o consumo de pornografia e a masturbação deturpam a nossa visão sobre o sexo e o que fazer para vencer esses vícios. Agora eu vou ser rápido mesmo. A gente tem duas partes nessa pergunta. A primeira delas é: como é que o consumo deturpa a nossa visão, né, sobre o sexo? Primeiro, a pornografia, ela destrói, ela não deturpa, ela destrói a nossa visão sobre o sexo. Porque o sexo na pornografia não é um sexo real. Não é como os casais reais fazem amor. Na verdade, existe toda uma estrutura por trás daquilo para que cenas sejam juntadas e se forme uma história. Então, nada daquilo é real. A pornografia, ela destrói a visão das pessoas sobre as mulheres, porque elas se tornam objetos a serem consumidos para o simples prazer. A masturbação é imoralidade. Masturbação não pode ser entendida como algo natural, não é a palavra, mas algo normal para me tirar de uma situação de tensão sexual. Não pode. Ela é imoralidade sexual. Por quê? Porque ela busca o prazer próprio. E o sexo, ele não foi criado para prazer próprio. O sexo foi criado por Deus para que o marido satisfaça a sua mulher e para que a mulher satisfaça o seu marido. Então, a gente tem de ter esses princípios muito latentes na nossa mente. E a segunda parte, como, né? A pergunta é essa: como vencer? O que fazer para vencer esse vício? Primeiro, a gente tem que ter alguns remédios, né? E o primeiro deles é fugir. É fugir. O primeiro remédio é fugir e evitar gatilhos que levarão a essa prática. Primeira coisa, buscar a Deus. Como? Através da leitura, através da oração, através de propósitos de jejum. É assim. Segundo, muito importante, Jesus falou, o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo, que é igual, como se fosse o primeiro, é o próximo, né? Esse aqui é o segundo, como se fosse o primeiro também. Controle. Mas do seu celular. Controle do seu tablet. Controle do seu computador. Por quê? O Evaldo disse uma coisa aqui que é totalmente certa. Gente, pelo que a gente está passando hoje, e o vídeo aqui também falou a mesma coisa, a gente está passando por momentos totalmente despretensiosos, aparentemente, mas com um fundo totalmente intencional. Propaganda de creme dental com pessoas seminuas. Camisetas escritas gatinha sexy. Mas isso é inocente, é ingênuo. Parece que é. Mas existe por trás disso uma investida do inimigo das nossas almas para levar a essa erotização. E terceiro, ocupar o tempo ocioso com atividades, de novo, né? Noivados. Exato. Que nos afastam dos prazeres carnais e nos aproximam dos prazeres espirituais. Então é assim. Primeiro, a pornografia, ela não é real. Assim, o sexo na pornografia não é real. É um sexo forçado, forjado, construído intencionalmente para derrubar pessoas e para acabar com casamentos, para acabar com jovens, para acabar com uma cultura onde eu não tenho interesse em me casar. Por quê? Porque eu consigo me satisfazer sexualmente sem o casamento. Então, eu entendo dessa forma. Isso também já puxa a próxima pergunta, que é como a pornografia pode afetar o casamento? Para não deixar a dúvida de que, por exemplo, depois que eu me casar, então, eu posso consumir pornografia? Como que ela pode afetar um casamento?
O problema, gente, o problema é que se torna a pornografia, as pessoas não entendem que às vezes ela é um vício, né? E quando ela é um vício, ela é antes e ela é pós também. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê Jesus falando assim, olha, aquele que adulterar, ele não entrará no reino dos céus. Porém, aquele que olhar com uma mulher impura no seu coração e assim a desejá-la, ele também está adulterando já. Então ficou mais pesado para a gente. Nós precisamos lutar contra isso. Porque dentro do casamento, o que acontece depois? Sentimento de traição. Você vai começar a olhar para sua esposa ou para o seu marido, né? Você vai começar a olhar com outros olhos. Você fala, poxa vida, né? Não é assim. Você perde desejos. Você acaba começando a destruir o seu casamento. Então, é necessário tomar uma posição, um posicionamento com relação a isso. Porque o caminho é a destruição. Tá? A comparação leva a isso, né? Agora a gente está indo para a última pergunta. De novo, vou fingir que nunca aconteceu. Agora a gente vai para a última pergunta. E quando a queda acontece? Como o casal de namorados pode encontrar novamente o caminho da pureza? Bom, esse é um risco, né? Obviamente. E é um risco grande. Principalmente se você não seguir esses princípios que a gente falou até agora aqui. Mas, primeiro, pedindo perdão. Primeira coisa, caí, pequei, pedir perdão. Lembrando que Deus nos ama. Deus nos ama. Mas quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente peca, parece que surge em nós um sentimento de que nós não somos amados por Deus. Por que Deus permitiu isso? Essa pergunta, ela surge. Mas Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Gente, a gente precisa separar duas coisas. Deus é Deus e a vida é a vida. Deus está no seu alto sublime trono, o Espírito Santo morando em nós, mas nós vivemos aqui com as nossas próprias paixões, brigando, lutando contra elas para que o Espírito Santo nos conduza. Então, a gente precisa ter essa consciência. E primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Caí, peça perdão. Esse pecado não é um pecado imperdoável. Então, não significa que se você caiu, você nunca mais vai ter comunhão com o Senhor. Não. Peça realmente perdão a Ele. Confesse a Ele. Peça ajuda. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Me ajude a vencer isso. Me capacite a vencer nessa questão. E segundo, recorrendo sempre ao manual. Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando os seus passos, de acordo com a sua palavra. E terceiro, e finalizo, recorrendo aos líderes, aos pastores. Mais uma vez, Manual de Vida Cristã, Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Pequei, errei, caí. Peça perdão, confesse, recorra à palavra, alimento, e recorra aos líderes e pastores, porque certamente esse é o caminho da reconciliação com Deus. Pode concluir, Wanda. Esse é o caminho. O caminho é o perdão. A Bíblia fala tanto de perdão, é a gente não desistir e não desanimar de pedir perdão quantas vezes for necessário. E você recomeçar e pedir forças para Deus
Falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso vencer isso. Eu estou desagradando o seu coração. Eu preciso vencer. Se ajoelha, peça perdão e recomece. Com a ajuda de Deus, você vai conseguir vencer. Não é fácil. O vício da pornografia não é fácil vencer, mas você consegue. Em nome de Jesus, sempre vai conseguir. E mais um versículo para fechar mesmo, que me veio agora. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então é preciso confessar, como eu disse, mas precisa deixar. Não pode continuar não. Senão um abismo chama outro. Lembrem-se de Sansão, começou festejando, acabou sem olho, cego e morto debaixo de escombros. Agora eu vou pedir o outro vídeo da Esther Duran. O que ele vai fazer? Ele vai ser humilde, em parar, em se autoanalisar. Peraí, se eu tenho dificuldade na área sexual, por que eu não vou estabelecer princípios para sensualidade? Por que eu não buscaria o direcionamento do meu líder? Os princípios são a estratégia para te prevenir contra o pecado. E tá faltando isso. Os jovens precisam disso. Nós, jovens, recebemos tantas propostas e ofertas que a verdade é que parecem ser tão atraentes. E eu acredito que é por isso que a palavra de Deus diz que nós somos fortes e que de fato já vencemos o maligno. Porque tudo começa com uma decisão. Um jovem que Obrigado, meu irmão, obrigado. Sophie, obrigado pela intermediação aqui. Isso, a banda já está subindo. E eu queria fazer uma proposta aqui para a gente poder encerrar o nosso culto, então. Eu queria que todos vocês, sem exceção, tá? Nós vamos fazer uma corrente agora. O que nós ouvimos? Nós ouvimos que nós precisamos nos prostrar, nós precisamos pedir perdão para Deus e nós precisamos recomeçar. Então, eu queria que todos vocês viessem aqui na frente, todos, sem exceção. Nós vamos agora entrar no momento de quebrantamento diante de Deus. Nós vamos entrar no momento que nós vamos nos esvaziar diante de Deus e nós vamos falar: Senhor, eu caí nessa área, se você caiu, e eu quero recomeçar. E eu creio naquele que tem todo o poder, naquele que morreu na cruz por meus pecados, aquele que veio ao mundo não para salvar o justo, mas sim os pecadores. Então, nós vamos agora fazer esse clamor, nós vamos fazer esse pedido a Deus. E enquanto nós estamos aqui nos preparando, eu quero que você quebrante seu coração. Nós vamos cantar um pedacinho do louvor aqui. Vem, derrama, para que Deus venha derramar a sua unção nesse momento. E nós vamos agora colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo: Senhor, derrama sobre nós a tua glória, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, enche esse vaso, Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajude a recomeçar. Vamos cantar um pedacinho desse louvor, vamos lá, grupo. Vem, derrama tua glória. Cante. Queremos ver tua face. Se derrame diante de Deus. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face.
Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vamos nos derramar diante de Deus. É hora de você abrir o seu coração agora, de falar com o Senhor: Senhor, eu quero um renovo na minha vida, eu quero um renovo espiritual, eu quero subir um degrau da fé, eu quero avançar, Pai. Me ajuda, Senhor, a ter uma vida de santidade diante do Senhor, viver os propósitos, que eu não fuja dos propósitos do que o Senhor tem para mim, Senhor. Vamos levantar a nossa voz, vamos clamar a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, esse grupo de jovens, todos eles, Senhor, nos prostrando diante de Ti, nos colocando diante do Senhor, nos humilhando diante de Ti, Pai, porque nós cremos no poder do nome de Jesus. Temos fraquezas, temos tido dificuldade, Pai, olha para isso, Senhor. Nós queremos recomeçar, nós queremos a força do Teu Espírito Santo para nós vencermos, Senhor, para nós superarmos esses obstáculos, para nós superarmos essas dificuldades, ó Deus. Dai-nos um tempo novo, Pai, dai-nos um tempo de renovo na nossa vida, um tempo que nós possamos olhar, ó Deus, para todas as ciladas que vêm, para todas as distrações que vêm sobre nós, e nós possamos dizer: Senhor, Tu és maior, Tu és maior, nós vamos vencer isso, nós vencemos no poder do Teu nome, que morreu na cruz por nós. Ó Deus Todo-Poderoso, nós colocamos o nosso coração, e tudo aquilo que não vem de Ti, todas as distrações, nós quebramos agora, nós derrubamos por terra agora em nome de Jesus. Declaramos que nós somos Teus filhos, nós somos Teus, inteiramente Teus, Pai. Derrama a Tua glória, derrama, Pai, em nome de Jesus.